Começou a filmar aqui. Cara de novo. Eu vou falar sobre regimes dos bens entre os cônjuges. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que seria bem para vocês? Um exemplo. Sim. Se eu tenho um apartamento, isso seria bem? Sim. Né? Fazer uma pequena introdução ao regime de bens. Para que serve o regime de bens? O regime de bens serve somente para servir como um controle, caso haja algum tipo de separação entre os cônjuges, para saber com quem vai ficar faz parte, se vai haver uma separação de igualdade entre as partes, e etc. Na Constituição, no artigo 1369, ele prevê que o regime de bens pode ser alterado, já que no Brasil existem quatro regimes de bens. O regime de bens parcial, o universal e existem outros dois. Bom dia, meu nome é Sérgio. Eu vou falar sobre o pacto anterinicial. O pacto anterinicial é aquele que os cônjuges têm livre e espontânea vontade de escolher o regime de bens. E essa escolha só pode ocorrer dentro dos limites da lei. Eu vou falar também sobre a alteração do regime de bens. A alteração do regime de bens é aquela na qual o cônjuge pode alterar o regime, ou seja, se ele tem um regime de comunhão parcial de bens, ele pode alterar e trocar o regime de comunhão universal de bens. E essa alteração só pode ocorrer mediante a autorização do juiz. Bom, vamos falar um pouco sobre o regime de meu parcial de bens. Segundo alguns fundadores, é o princípio, é a lei, o regime que mais se aproxima dos princípios da justiça. Pois ele dá o direito aos cônjuges de aposta dos seus bens. Então, assim, a partir do momento que é estabelecido que isso será feito em casamento, os cônjuges irão até o cartório, resolverão todos os documentos necessários, e isso eles decidem qual regime eles querem entrar, que sabe que isso não pode acontecer. Então, entrando na regime de comunhão parcial de bens, primeiramente, o que será feito? Será feito um inventário. O que é um inventário? Você irá descrever num papel sobre todos os bens que você possui antes do casamento. Todos os bens que eu possuo agora, antes de me casar, eu irei escrever lá. Um carro, um apartamento que eu tenha, todos os meus bens, móveis, tudo que será usado durante o casamento. O homem e a mulher fazem cada um o seu separado. Após o casamento, tudo o que for constituído, tudo que for comprado, será um dos dois. Não haverá discrepância, porque é meu e é seu. E sim o nosso. Assim funcionará. Para que tudo isso funcione? Isso funciona para caso haja separação futuramente. Cada cônjuge mantenha os bens que possuía antes do casamento e os bens adquiridos durante o casamento seja dividido por igual, fazendo assim com que cada cônjuge não se sinta prejudicado e nem exaltado em decorrer do casamento. O regime de comunhão universal de bens. Dentro desse regime, todos os bens presentes e futuros dos bens formam patrimônio comum, e é individual até a dissolução do casamento. Tudo que um adquirir também será do outro para a comunhão familiar. Mas dentro desse regime, há também alguns bens que são excluídos, como doações antissubstanciais, que são feitas de um cônjuge para o outro e que não podem ser divididas, heranças ou doações, que também não podem ser divididas nem repartidas nesses cônjuges, e dívidas anteriormente ao casamento, salvo aquelas que forem para um bem comum para o casal. Temos também o regime de participação final dos afetos. Nesse regime, o que acontece? Cada cônjuge já possui seu patrimônio antes do casamento. E caso na época da dissolução do casamento, metade dos bens o casal adquiriu durante a sociedade conjugal. Esse regime, ele é para casais que já têm bens antes do casamento e querem continuar intactos com ele. Só serão divididos aqueles que forem adquiridos durante o casamento.
cônjuge é responsável pela administração dos bens. Tudo bem? Tudo bem. Regime de separação obrigatória de bens. É quando ocorre a separação dos cônjuges e cada um permanece com a administração do seu bem, seja ele adquirido antes ou depois do casamento. Por exemplo, o Juan é casado com a Cleidiana. Aí eles vão se separar. Aí, antes do casamento, ela possuía um carro e ele uma moto. O carro vai continuar sendo dela e a moto vai continuar sendo dele. Caso o bem seja registrado no nome dos dois, por exemplo, uma casa, compraram uma casa e ela deu 30% e ele 70%. Obrigatoriamente o bem deve ser vendido para que cada um fique com a sua parte. Bom dia. Eu vou falar sobre o regime total. Vamos falar o que é total. Total é um bem. Então, o regime total é quando a família da mulher ela transfere bens para o marido. Se acaso esses bens não serem administrados bem por ele, todos esses bens são voltados para a família dele. Se acaso a mulher morrer, todos os bens são transferidos para o filho. E se acaso eles se separarem, todos os bens voltam para a família. Bom, antes de terminar a apresentação, uma dúvida? Tem? Não? Então, muito obrigado pela atenção.